Muito bem, vamos lá. Duas coisas que eu vou pontuar aqui. A primeira, é elogiável a atitude do Flávio Bolsonaro de ir para um programa de entrevistas onde tem vários jornalistas, né? E aí podem perguntar o que quiser e ele disposto a responder. Isso é elogiável. Agora também é condenável uma bobagem como essa que ele diz, o diretor da Polícia Federal é amigo do Lula. Pelo amor de Deus, né, o senador? Vai colocar quem? Ele vai colocar um inimigo dele? Um adversário político no comando que seja da companhia de água? Isso aí também não faz sentido. É uma coisa que sem pé nem cabeça. Começa contigo, Arnaldo, por favor. Vai lá, 2 minutos. Bom, primeiro é o seguinte, é um desperdício muito grande o que estão fazendo aí, esse PL, tentando catapultar a Michele, tendo um camarada desse que poderia ser o candidato a presidente. Tem postura para isso, tem conhecimento para isso, e sobe no meu conceito quando, mesmo sabendo o tipo de pai que tem, vai lá e defende. Isso é o verdadeiro filho. Arnaldo, desculpa, uma parte. E com um discurso muito mais sólido do que o da Michele. Porque a Michele, ela só fala uma coisa em todos... Ela só segue uma linha nos discursos dela aí. Tu entendeu? O Flávio não. O Flávio tem conhecimento, acompanha, é diferenciado. Pois é. É verdade, é diferenciado. Isso que a gente fala. A gente quer para a nossa política discussões com qualidade. Eu não posso negar que ele foi o primeiro camarada a dizer não. Por que vai fazer impeachment do Alexandre de Moraes? Foi ele que abortou o impeachment. Aliás, foi do Alexandre ou Dilma Mendes? Foi ele que abortou. Então, quer dizer, um cara que tem a verdadeira consciência da política. Infelizmente, dentro do clã Bolsonaro, talvez ele não seja ouvido, porque a maldade intrínseca está no mais inteligente de todos, que é o vereador lá do Rio, né, que aproveita da insanidade do pai e colocou na cabeça do pai que o pai tinha que ir pelo lado maldoso. Talvez se o pai tivesse ouvido esse cara hoje não teria caído na esparrela que caiu. Nós temos que admitir isso. Trata-se de uma figura simpática, educada. Eu nunca vi Flávio Bolsonaro admoestando quem quer que seja, falando bobagem. E é que eu estou falando, um bom filho foi lá, mesmo sabendo que o pai não merece, ele defendeu o pai. Agora deixa eu contar uma história aqui. Sabe o que é isso? Inteligência. Épocas atrás, que não tinha fake news, não tinha celular nem nada, todo mundo eles sabiam da inteligência e da perspicácia de Albert Einstein. Mas ninguém conhecia o Einstein. E o Einstein foi um dia, foi convidado para um outro país para dar uma palestra, e ele cruzou ali a Europa de carro, mas está tão cansado, tão cansado, que ele falou para o motorista dele, eu não sei se eu vou dar conta de dar essa palestra. Antes de chegar, perguntaram antes para ele em outro lugar, você é um homem muito inteligente, quem que você acha que é mais inteligente que você? Ele falou, meu motorista. O motorista dele já estava acostumado tanto em ver as palestras do Einstein, falou assim, seu Alberto, se o senhor quiser eu dou a palestra, faço a palestra para o senhor. Ele falou assim, eu aceito. E Einstein sentou no banco da frente, o motorista foi lá e deu aquela palestra. Mas tinha um jornalista capcioso que pegou e falou assim, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Aí ele pegou e falou assim, pode fazer. Como é que é aqueles cálculos, aquele negócio da teoria da relatividade? Aí o motorista disse assim, isso é uma coisa tão simples, tão fácil de responder, que até o meu motorista que está sentado ali pode responder. Faça favor, vem aqui, responda. Aí você foi lá, respondeu, calou a boca de todo mundo. Então, nessa coisa, o Flávio Bolsonaro está sendo o Albert Einstein, aplacando essas coisas, sendo inteligente, sendo motorista, sendo guia, certo? Desses aloprados bolsonaristas. Ele diverge do resto. Chico Holanda, por favor. Bem, em cima do comentário do que o Cícero fez, concordo, Cícero, você falou que realmente tem pôr amigo dele na Polícia Federal. Mas porque quando o Bolsonaro também pôs lá atrás, o STF, aliás, o Alexandre de Moraes não permitiu. Ou seja, isso não é um peso, do Lula, né, Chico? É um peso da medida, tá? O Barroso, ou seja, a turma do Lula não permitiu.
Então, ou seja, é um peso e medida. É por isso que a gente, quando faz algum tipo de crítica e que diz que é um peso e duas medidas, tá? Ou seja, quando é para a direita, nada pode, para a esquerda, tudo pode. Bem, o Flávio Bolsonaro realmente, pela primeira vez, estou vendo aqui realmente o Buiú está sóbrio, ou seja, está consciente, está falando, fez realmente. Então, eu não tenho nem o que falar. O Buiú, ele falou aqui realmente o que é o Flávio Bolsonaro. Então, parabéns, Buiú, pelo seu posicionamento. Eu não sou direita e nem esquerda, rapaz. Eu sou um cara centrado, eu falo a verdade. Você é esquerda extremista. Ok, foi. O Samuel, por favor. Olha só, pessoal, é o seguinte, se o Bolsonaro tivesse tido um discurso mais equilibrado, ponderado, o Bolsonaro sempre foi uma pessoa que teve um parafuso a menos. Essa é a grande verdade. Desde quando ele era deputado, vereador, deputado, que desde explodiu o negócio do quartel lá para o negócio de greve, e é vedado na Constituição, greve de militares e tal. Quando ele foi sendo eleito deputado federal, as viúvas lá da Segunda Guerra Mundial foram falecendo, e ao passar dos tempos, ele teve que mudar o discurso dele e se adaptando, porque ele é um camaleão e é um político profissional. Uma pessoa que fica há mais de 30 anos na Câmara dos Deputados e teve mais mandato que a Marinha Halp, é porque é profissional. E aí ele foi mudando, aí depois o Jean William venceu o Big Brother, foi candidato a deputado federal e ficava brigando aquele negócio, um cuspindo no outro lá, e com Maria do Rosário, e foi ganhando voto da extrema-direita e se popularizando e tal. Nas eleições de 2018, o candidato da direita era o Álvaro Dias. Só que o Álvaro Dias não tem carisma, né? Falou bem e tal, assim, mas não tem a simpatia que o Bolsonaro tem. O que acontece? Quando o Bolsonaro chegou ao poder, na presidência da República, teve Gustavo Bibiano, que era uma pessoa equilibrada, ponderada, tentava dar conselho para o Bolsonaro não ir para o enfrentamento com a Rede Globo, com os veículos de comunicação, saber lidar com o antagonismo, chamar o Arthur Lira, o Ciro Nogueira, o Onyx Lorenzoni, a banda podre do Centrão, para compor dentro de uma expectativa, né, republicana, ali dentro de um limite minimamente respeitoso, uma república, porque quando se ganha a eleição no Executivo, infelizmente ou felizmente, tem que negociar com aquele que o povo também elegeu para ser legislativo. E aí o Bolsonaro ficou naquele primeiro ano de surto psicótico. Iniciou-se o segundo ano, ele também irredutível. Veio a pandemia, ele despreparado, ao invés de ter ouvido aí esse senhor, Flávio Bolsonaro, que se não fosse o escândalo da rachadinha, quando deputado estadual, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele seria o sucessor natural do pai. Ficou 2 anos, né? Dois de rachadinha todo mundo faz. Não, mas para quem prega moralidade, esse é o problema. Para quem prega moralidade, se coloca acima, né, do bem e do mal, não pega legal. Bom, e ficou lá, abriu uma loja de chocolate no shopping, foram lá filmados durante meses e viram que eles não tinham faturamento de 20 mil e no balancete lá era mais de 600 mil, o patrimônio dele, enfim. E teve muito desgaste com os veículos de comunicação, negócio de competência do Ministério Público do Rio de Janeiro, com o foro no STF, saber se ele ia ser julgado pelo TJ do Rio. Enfim, ele que era contra o foro privilegiado, como a Sofia também é, o foro de prerrogativa de função. Quando o negócio apertou para ele, ele disse que o processo dele não podia tramitar no Rio de Janeiro e tinha que ir para a Suprema Corte. E aí ele ficou muito tempo de desgosto. Mas tirando essa parte, ele é um político, assim, ponderado. Se o Bolsonaro tivesse ouvido um pouquinho mais o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Bebiano, que faleceu, Gustavo, e tivesse isolado um pouquinho o Carlos Bolsonaro, só para cuidar do marketing digital, que ele é muito bom nisso aí, ele ouviu a mente que é uma mente doentia, o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro ele tem uma crise de identidade. Você vê ali que ele é o primeiro filho de presidente da história do Brasil a fazer o desfile ali no carro presidencial. Ele ali, tipo, como se fosse um cão de guarda ali, pelo pé do pai dele. Parece que ele era mais deputado federal do que vereador. E aí o chamamento que eu faço aqui para as pessoas é que as pessoas coloquem um pouco a mão na consciência sobre o personagem folclórico, né, pitoresco que é o Bolsonaro. Fazer um culto a uma pessoa dessa é subestimar a inteligência das pessoas ponderadas. Porque é um cara desse que permite fazer o que fizeram com o William do Tempo, que é um policial da reserva remunerada, honesto, digno, honrado, não é bandido, não é criminoso, corre o risco de pegar, somente um Buiú, 17 anos de cadeia, e o Bolsonaro lá não se solidarizou com a Nayane Portugal, que é a mulher do William do Tempo. Abandonou os patriotas de Rondônia e do Brasil todo.
encheu o dinheiro de PIX, mais de 17 milhões de reais, não tirou 1 milhão de reais para ajudar a vida do falecido lá que ficou preso. Então, assim, é uma pessoa vil. Eu acho que esse comportamento do Flávio demonstra, né, um mandamento bíblico, que é honrar o pai e a mãe. Por mais que o pai não venha a valer nada e a mãe também não, ele foi lá e deu a cara a tapa. Cadê os bad boy? Cadê os pit boy do Bolsonaro? Alguém está me dizendo onde está o Carlos Bolsonaro? Está escondido debaixo da cama. O único que teve peito para enfrentar a imprensa e ir para um debate desse aí, franco e aberto, como bem dito aqui pelo Cícero Moura, no Roda Viva, que são jornalistas muito bem treinados ali, antagonizando mesmo, né? Numa rodada de maratona de perguntas e questionamentos, ele se sobressaiu bem. Ele só não conseguiu justificar a situação do pai dele ser o autor intelectual. E assim é uma opinião pessoal. Eu não acho que o Bolsonaro foi o autor intelectual, porque ele não tem cognição, ele não tem inteligência para ser ditador. Olha o perfil dele, todo dia era no chiqueirinho ali, dando entrevista. Ditador, pessoal, age como Geisel, como o Duque de Caxias. Fala pouco e faz. O Bolsonaro todo dia dava bom dia a cavalo. Falava uma coisa durante o dia e à noite era desmentido pelo Ciro Nogueira no Diário Oficial da União. Então, uma pessoa despreparada, que quando teve a oportunidade de servir o povo brasileiro, ouviu as pessoas, já era louco, desvairado, e ouviu gente mais doida do que ele, e resultou nisso. Inelegibilidade, se tornou o primeiro presidente da história da República a ser incompetente, a perder o primeiro e segundo turno, e o pior de tudo, por desespero da extrema-direita, perdeu para um ex-presidiário, que foi o Lula, que saiu das ruas, fez uma campanha aberta e recebeu votação recorde de 60.345.999 votos. Sofia, sua vez. Bom, o que o Flávio fez no Roda Viva, para mim, não tem dificuldade alguma, né? Defender o presidente Bolsonaro, que foi o presidente perseguido, que trabalhou pelo bem do povo, que teve 28 anos dentro da política brasileira sem nenhum caso de corrupção, sempre batalhando pelo bem da sociedade, do trabalhador, do pai de família, do cidadão honesto desse país. Então, Flávio, no Roda Viva, simplesmente falou a verdade, falou algumas verdades que precisavam ser ditas, né? Se colocou ali corajosamente na frente de alguns jornalistas esquerdistas, alguns de centro-esquerda, e até onde eu tenha visto, não identifiquei nenhum jornalista ali de direita, que hoje em dia no Brasil são poucos, né, que se colocam de maneira isenta, né? A gente já tem Graças a Deus, eu espero que um dia a gente tenha o que tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos... mas você não está olhando os canais certos. Não, Não, sério, porque tem canal com jornalistas de direita que defendem as pautas. Sim, mas é isso que eu estou falando para vocês, são minorias. No Brasil hoje, a imprensa que se declara, que diz assim, ó, eu sou jornalista, eu defendo as pautas de direita, sou contra as pautas de esquerda. E a minoria é a que se declara realmente, olha, eu sou jornalista e defendo as pautas de esquerda, e ainda existem jornalistas que são isentos, né, que fazem matérias isentas. Só que há muito pouco jornalista que se declara de esquerda, mas que quando você vê todos os viés dele, as defesas, as matérias, você entende o viés. Então eu espero que um dia a gente chegue na posição que hoje vive os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem a imprensa dos Estados Unidos, ela é bem declarada. A imprensa que é do lado da esquerda, a imprensa que é do lado da direita. Eu acho que quem ganha com isso é o povo. Né? É o povo que não precisa ser manipulado. Poxa, eu tenho um viés de direita, eu quero assistir essa TV, mas também vou assistir aquela como eu assisto, Cícero. Eu procuro ver alguns canais e algumas redes sociais para sair da bolha, porque a gente precisa saber o que o outro lado está tramando, o que o outro lado está pensando, as narrativas que eles estão usando, entendeu? Então, assim, o que Flávio Bolsonaro fez, para mim não é dificuldade alguma sentar na frente de esquerdista e defender o melhor presidente que esse país já teve. Para mim não tem dificuldade alguma. E dizer que o Brasil é muito fácil. Hoje o Lula tem um cara que é amigo dele na PF, mas o Bolsonaro não pode ter. Aí está o 2 pesos e 2 medidas, né? Aos amigos a lei e aos inimigos os rigores da lei. É o que a gente vive no Brasil. Bom, eu entendo, Sofia, que jornalista com essência, você não vai encontrar um jornalista dizendo que defende a pauta da direita ou jornalista que defende a pauta da esquerda. A jornalista não tem que defender pauta nenhuma. A gente encontra. Você sabe que encontra. Só deixa eu concluir. Jornalista militante, aí sim, aí é outra coisa. Tem jornalista militante de direita e jornalista militante de esquerda. Agora, jornalista, na sua essência, né, o cara ele tem que dizer o que está acontecendo e ponto final.
30 segundos, Arnaldo. Se passar de 30, não fica me azucrinando depois para dar tempo para você. Eu não vou passar. Eu sempre presto muita atenção naquilo que a Sofia fala. Ela disse que o Bolsonaro passou 28 anos trabalhando para os trabalhadores honestos. A empregada doméstica, então, não é honesta. Ele foi o único cara que votou contra os direitos da empregada doméstica. Outro detalhe. Os outros trabalhadores também não são honestos, porque ele queria tirar o 13º, queria tirar férias, queria tirar correndo. Então não dá para entender. É só esse contraponto que eu estou fazendo. Eu acho que ele não trabalhou tanto para os trabalhadores honestos, não, Sofia. Já deu teus 30 segundos. Vai lá, Samuel, 30. Olha, nós temos que parar com essa concepção errônea de achar que a imprensa tem que ser imparcial. Quem tem que ser imparcial é o Poder Judiciário. A imprensa, ela tem lado. Esse negócio de falar que, porque a imprensa tem que ser imparcial, porque não pode ser de esquerda. Não, a imprensa é para ser livre. Né? Agora, se a direita não gosta de estudar, né, tem pouco referencial teórico, não faz mestrado, não faz curso de jornalismo. Porque, assim, aqui, a militância ela sempre vai existir. A situação dos Estados Unidos não é só um exemplo de democracia para ninguém, não. Democracia é as pessoas virem aqui, dar a cara a tapa e assinar embaixo. O que há hoje é uma desinformação de pessoas que são pseudo-jornalistas, né? Que se você pedir para conjugar um verbo, mal vão conseguir fazer e se apresentam como, né, escribas, né? Que no Antigo Testamento eram os estudiosos que dominavam a escritura, né? A técnica da escrita. Agora, o que a gente precisa estabelecer aqui que merchandising, pessoal, não é jornalismo. Jornalismo é fazer justamente aquilo que ninguém quer que seja feito. Isso é fazer jornalismo. O resto é publicidade. Então, passa o tirano que for, o governo que for, os jornalistas serão, né, vigilantes, sentinelas, atalais, estão ali para delatar quem que for. Você pode falar o que for da Globo, mas o que a Globo faz é jornalismo. Foi com o Collor, foi com o Fernando Henrique, foi com a Dilma, foi com o Lula, foi com o Michel Temer, foi com o Bolsonaro e está sendo com o Lula de novo. E é isso que tem que ser feito. Esse negócio de merchandising, de publicidade, mídia institucional, isso aí é uma coisa acessória, que é importante para manter. Agora, o jornalismo independente, ele é feito da forma que o Cícero Moura faz. Final de semana, Samuel, confirma a situação aí da rede de sustentabilidade, ou se confirma sim, tal. E a situação daquele outro partido, como é que ficou isso, tal. Faz um apontamento no outro jornalista sério aqui do município de Porto Velho, o Marcos Gomes, que é do ex-Rondônia ao Vivo, que trabalhava contigo, Cícero, e hoje está na SIC TV. Samuca, por gentileza, boa tarde, gostaria que você que tal nessa temática. Isso é jornalismo. Agora, Nilton Salinas, eu poderia aqui fazer o Rubens Coutinho, né? Isso, o seu Valdir Costa, é jornalismo. O problema é que hoje há muito jornaleco, né, de terceira categoria, que se apresentam como jornalistas, não tem fonte de nada, não sabe os princípios basilares ali de poder fazer uma investigação minuciosa, não tem ética profissional, e aí faz um desserviço, tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto que, na verdade, independentemente do viés, deva ser sempre pautado na ética, na transparência e, acima de tudo, na verdade dos fatos. Eu acho, Samuel, que nem o George Orwell imaginava que essa frase dele, né, ia se perpetuar, né, eternamente. Vamos lá, 30 segundos. Bem, eu vejo o seguinte, a imprensa de Rondônia, independente de ser qualquer delas, é diferenciada, e quando a gente fala, é a imprensa nacional. Tá? A grande. Você abre os telejornais dela hoje, o tempo já abre com o moço que termina a Globo. Grande, a Globo? A Globo. Ela já abre e fecha, ou seja, ela fica ali batendo o tempo todo. E, Buiú, você falou que o Bolsonaro foi contra as empregadas domésticas. O Lula, ele foi contra, e ele era deputado federal, contra a Constituição de 88. Ele não queria aprovar nada que defendia a população. Ele e a bancada do PT, comandada com ele, votaram contra, e isso é só buscar aí no Google que você vai saber se eu estou falando a verdade ou não. Foi contra, liderou a esquerda para não votar, não aprovar a Constituição Federal. Vamos lá.